Luciano Menezes está aqui já. Tudo bom, Lu? Tudo bom, Tati? Seja muito bem-vindo. E a gente já abre mandando beijo pra Bahia. Pra Bahia, Tati. Estive na Bahia. Que em delícia. 3 cidades e o pessoal, assim, de cara me reconheceu. Eu vi você na Tati, eu vi você no Mulher.com. Então, assim, foi muito gratificante. O carinho, o respeito, o cuidado. E eu não tinha ideia o quanto o pessoal assiste o seu programa. É bom Isso demais. foi muito bom. E é muito interessante porque são todos os estados, né? Todos os estados. O pessoal da cidade de Maracás, Irajuba e Lajeado do Tabocal. Um beijo para todo mundo da região. Obrigado pelo carinho. E para vocês e também para nossa turminha de outros estados. Gente, olha que sensacional, pintura, paisagem, o Lu vai desenvolver a partir de agora no programa. E você que gosta, você que está aprendendo, ele é um professor, nota 1000, você vai conseguir, você vai ver, aprender direitinho. Super e quem fácil, quer aprimorar a técnica também, é excelente as dicas, né, Que Lu? são sempre importantes, né? E fácil. Paisagem é uma coisa livre, você não precisa ficar ali preso totalmente ao risco. Legal. Você pode usar as cores que você quiser, porque cada um vê a paisagem De uma maneira. Então, é muito importante você expressar isso na sua pintura. Legal. Tá bom? Bora passar então as técnicas. Eu adiantei e as algumas dicas? coisinhas para ajudar o pessoal de casa aí. Nós vamos começar pelo céu, tá? Tá. Aqui eu estou usando a cor hortênsia, azul hortênsia e azul caribe. Então, eu vou preencher com a cor azul hortênsia. Azul hortênsia e azul caribe. E azul caribe. Tá. Preenchi, você vem com a cor branca e determina onde você quer tirar, colocar as nuvens, tá? Isso vai facilitar na hora que você for definir melhor essas nuvens. E aqui na parte de cima eu coloquei um pouquinho do azul caribe. Olha só, para fazer a nuvem, olha a dica, ó. Você vai pegar tinta somente numa lateral do pincel, tá? E vai trabalhar um vai e vem para que essa nuvem nasça, olha. A única regra aqui, ó, que geralmente o pessoal de casa, geralmente eu vejo eles fazerem, é uma escadinha, ó. Isso não, tá? Senão você vai ficar com uma nuvem toda cheia de escada. Então, na verdade, é um vai e vem, um sobe e desce, tá? Pode deixar excesso aqui, que esse excesso é legal, dá um charme na hora que você tá definindo essas nuvens, tá bom? E aí cada um coloca a quantidade que quer, aonde quer. Mas essa é a dica, ok? E aí nós vamos para a montanha, tá, Tati? Essa montanha eu usei um pouco de ocre e ouro. Olha, como eu estava falando sobre a paisagem, não respeitar literalmente o risco, nada impede de que eu cubra o risco, tá? Porque depois, na hora que eu for colocar a vegetação, isso vai aparecer, ó. Como já coloquei uma sugestão aqui, ó. Tá. Então, não precisa ser exatamente seguindo o risco propriamente, tá? O risco só é um esboço para que a gente não se perca aqui na hora de pintar. Então, aqui eu trabalhei com a cor ocre e ouro e agora com um pouquinho de verde kiwi. E vou colocar um pouquinho de branco para dar uma intenção de luz aqui, ó, na montanha. Ok, ó, viu? Muito simples, fácil e rápido, ó. Agora vamos para essa vegetação aqui, ó, onde eu utilizei o verde oliva, o verde grama e o branco. Para isso, pessoal, nós vamos usar um pincel arredondado, geralmente conhecido como língua de gato, ou se a pessoa não tiver, ou se na sua cidade você tiver dificuldade de encontrar, você mesmo pode arredondar esse pincel, tá? Isso facilita muito o trabalho, Tati. Olha, o segredo está aqui, pessoal, olha. Peguem a tinta só de um lado, vejam que um lado do meu pincel está limpo, somente o outro tem tinta, tá? E essa tinta deverá ficar para cima. E aí você vai fazer a famosa batidinha aqui, ó. Com a tinta para cima. Com a tinta para cima. Por quê, Tati? Se eu colocar tinta para baixo, na primeira pincelada fica toda a tinta. Tá. E para cima não. Aqui você controla a intensidade da tinta onde você deseja colocar. Então, esse é o segredo. Ó. Vejam que eu pego a tinta várias vezes, porém sempre do mesmo lado. Se acontecer de vocês pegarem
do lado errado, lavem o pincel e façam o procedimento novamente. Tá. Não tentem fazer em seguida, porque com o pincel sujo todos os lados, você não consegue esse efeito. Tá. Aí as pessoas falam assim, é difícil. Não, não é. É só uma questão de que você pegou a tinta da forma errada. Coloquei onde eu quero lá essa vegetação. E aí, de um lado só, eu vou colocar um pouco de verde grama, ó. Vejam, aqui nessa hora é importante você escolher que lado você quer a luz, Tati. Para não acontecer de você ter várias luzes em lugares totalmente diferentes. Aí vem a regrinha, da onde o sol está batendo nessa vegetação. Tá, aí então, você imagina o sol batendo e põe luz. E põe luz. Naquele... Eu imaginei vindo nessa direção aqui, ó. Tá? Importante. Em seguida... Viu que não precisa ficar lavando o pincel, é só tirar o excesso, caso tenha, e continua lá, ó, sempre mantendo a direção. Legal. E o branco você pôs sempre mais para a esquerda. Mais para a esquerda, isso mesmo. Porque a gente imaginou o sol aqui na nossa esquerda. Exatamente. Essa vegetação aqui, ó, para ficar um pouco diferenciada, eu vou utilizar um pincel sem cortar. Um pincelzinho do jeito que você compra lá na loja. Aí eu venho com a cor siena, o mesmo critério, olha, vou pegar a tinta só de um lado está limpo, tinta para cima. Essa regrinha da tinta para cima é muito, muito importante. Vou na cor cerâmica. Siena e cerâmica. Siena e cerâmica. E conforme eu vou subindo essa vegetação, eu vou colocar claridade, aí eu já vou trabalhar com ocre e ouro aqui, ó. Olha, eu pegar a tinta, Tati, permite com que você consiga trabalhar com todas essas cores. Elas mesclam uma entre a outra, mas você não perde o tom. Pessoal de casa, quando for pintar uma paisagem, se não se sentir tão seguro, pegue pouca tinta e volta e faz o processo várias vezes. Tá. Vai dar certo de qualquer forma, tá? Aqui é um pedacinho de um lago, então o lago reflete o céu. Então as mesmas cores que eu usei no céu, eu utilizei aqui nesse lago, tá? Que foi o azul hortênsia com um pouquinho de azul caribe. E vou colocar um pouquinho de verde, porque ele vai refletindo um pouquinho do cerâmica, porque ele reflete tudo aquilo que está acima dele. Um pouquinho de verde e um pouquinho de cerâmica. Isso. E essa estrada, eu passei a cor amarelo pele e agora eu vou trabalhar a profundidade com o marrom, ó. O importante aqui, para que dê essa aparência de estrada, é você trabalhar esse movimento horizontal, ó. Um vai e vem, olha. O pincel bem em pé, né, Lu? E o pincel bem em pé. Um pouquinho dos dois lados. Só que aqui, ó, esse lado eu coloco uma intensidade de sombra maior. Já do outro lado, como eu tenho um pouco de luz, essa intensidade é menor, ó. Quando vocês estiverem em casa andando numa estrada, eu observo muito. E isso ajuda muito, viu, Tati? Você conseguir pintar uma paisagem bacana. Ó, naquela direção da luz, do sol, eu vou colocar uma claridade, ó. Vou aproveitar esse branco e já vou colocar o movimento da água, ó. Pouca tinta para cima, mesmo processo, embaixo não tem tinta. E aí eu faço um vai e vem, olha, zigue-zague, né? E aí essa água vai nascer. Para fazer
essa vegetação que está na estrada, eu vou utilizar também um pincel arredondado, porém menor, com a cor verde pinheiro. E aí aqui, ó, você bate para dar esse acabamento, saindo um pouco para a estrada, para dar esse acabamento aqui, ó. Simples e fica muito bonita, né? Essa técnica para fazer vegetação. Muito simples e bonita. Só as batidinhas e Só a as tinta sempre de um lado do batidinhas. pincel. Isso mesmo, Tati. No E caso, aí, do lado de cima, né? A gente caso bate do- sempre com o lado vazio. isso. E aí o que vai diferenciar é o tamanho. O tamanho vai te proporcionar fazer vegetações totalmente diferentes uma da outra. Eu brinco com as minhas alunas lá, porque elas falam assim, ah, mas não está legal. Eu falo, mato tem de várias formas, tamanhos. Então, um beijo pro pessoal das redes sociais, viu? Eles ficam super atentos lá na vinda ao programa. Os internautas. Muito legal. Hoje, agora, antes do programa, eu já estava conversando lá com o pessoal, eles mandando um monte de mensagens. Sempre muito carinhosos, né? Sempre, né? Olha aí, aqui no meio também. Se tratando de proporção, ó, aqui eu vou trabalhar de uma forma mais extensa e conforme eu vou subindo, eu vou diminuir essa intensidade, ó, para dar a impressão de distância. Tá? Olha. Tá vendo, ó? Então não pode fazer na mesma largura, tá? Essa vegetação aqui, ó. Aliás, aqui eu coloquei o amarelo limão. Passei amarelo limão. E vou sujar com siena natural. Pra dar uma intenção de terra, sabe, Tati? Aqui, ó. Pra também não ficar esse amarelão e tudo mais. Existe um pincelzinho, leque, que é esse pincel aqui, ó. Tá? Ele é bacana para você fazer essa vegetação rasteira, ó. Então eu pego a tinta, tiro o excesso, ó. Não posso trabalhar com excesso aqui. O pincel em pé e você vai varrendo, olha. Volto lá. Ó. Vai nascendo essa vegetação rasteira, ó. Legal que o próprio pincel, né? Ele te dá ali Ele te dá essa forma. possibilidade. Também você pode utilizá-lo para fazer árvores. Fica muito legal, viu, Tati? Muito legal mesmo. Prontinho. Agora aqui, ó, vou fazer uma vegetação, como ela está próxima, mais escura, tá? Então, vou utilizar o verde pinheiro, daquela mesma. Pode perceber, pessoal, que eu utilizo tinta, tá? Porém, só de um lado. Essa é a regrinha. E aí, nós vamos lá na famosa batidinha, ó. Eu me lembrei, Tati, a primeira, acho que foi a primeira ou segunda vez que eu estive aqui no programa, que eu passei, dei um ursinho e tinha essa vegetação. E o pessoal, os internautas ficaram enlouquecidos lá, porque eles queriam aprender aquilo e achavam que era difícil. E viram que não é. É possível, todo mundo faz, né? É possível, com certeza. Consegue fazer. Só praticar ali um pouquinho e seguir essa regrinha. Tinta só de um lado do pincel. Tinta só de um lado. Para dar uma luminosidade, eu vou colocar o verde musgo, ó. Eu coloquei um pouquinho de preto também, tá? Tá. A regrinha básica, tentar manter a luz sempre na mesma direção. É isso que vai dar um charme aqui na pintura, ó. Até porque nós só temos um único sol, né? E levando isso em consideração, não tem como errar. É, não tem como errar, isso mesmo. Olha, aqui para dar um acabamento, eu vou bater uma vegetaçãozinha aqui, ó. Eu também posso pegar duas cores dessa mesma forma, fica bacana. E aí, observem que na sugestão tem uma árvore, e eu não risquei essa árvore, né? Por quê? Porque como ela está em primeiro plano,
Você faz ela por último. Eu faço ela por último, então não tinha possibilidade de eu riscar. Então, eu vou fazer isso agora, tá? Então, pro tronco, vocês vão utilizar o pincel 0, filete, tinta diluída, e aí você tira aqui, ó, o tronco. Faz esses galinhos. Pessoal de casa sempre comenta do pincel line. A dica, pessoal, é de sempre diluir a tinta para utilizar esse pincel. Se você utilizar a tinta direto do vidro, como a tinta tem uma consistência firme, fica difícil você conseguir um traço fino. Então, o importante é isso, ó, tá? E aí, eu vou colocar um pouco de luz nesse tronco com amarelo pele. Vou aproveitar também fazer essa mesma luz na pedra. Eu só enchi essa pedra com sépia, tá? Tá. E aí eu venho com a cor amarelo pele, ó, de um único lado. Olha, coloco uma luz. A pedra, gente, é a pintura. Olha, não precisa ficar alisando, até porque eu não quero perder tons. E aí agora eu vou para a vegetação da árvore, tá? Para as folhas aqui, Tá. ó. Então eu utilizei, ali eu fiz acho que é IP, né? Que o pessoal fala que tem de várias cores. Lindo. Eu vou utilizar o vinho primeiro como base. Então você bate esses montinhos aonde você deseja formar a copa da árvore, ó. Essa dica da batidinha é Olha. sensacional. E aí, como se trata de uma árvore, cai umas folhas no chão. Então, vamos tiquinho. bater. Vamos colocar um pouquinho. E vamos também colocar púrpura, com uma segunda claridade. E a gente também vai colocando os contatos de Luciano Menezes. Sugestões, dúvidas. Podem perguntar lá, eu demoro um pouquinho para responder, porque são muitas pessoas, mas eu respondo, tá? Depois coloca um pouco de pink e branco. Também coloca um pouquinho no chão. Caiu. E aí, olha. Vai chegar um momento que você vai ficar batendo e esse pincel vai carregar demais. Lava o pincel, tá? E começa tudo de novo, que dá certo. Arrasou, Lu. O pessoalzinho tá perguntando, você tá pintando, é sobre uma base de madeira. E o que você coloca pro tecido, no caso a nossa toalhinha, não escorregar? Ótimo. Eu passo cola permanente. Vocês procurem passar cola permanente bem esticadinha para não ficar excesso, para não passar essa cola depois pro pano. Tá. E aí ou você coloca ao sol, ou você seca com secador, ou espera uns 20 minutinhos e aí ela já vai ter essa aderência aqui, ó. E aí você estica o seu pano. E muito bom, Tati, não repita isso várias vezes. Uma única vez permite você estender o pano por várias vezes. Quando você não tiver mais aderência, aí passa novamente. Aí passo de novo. Tá? Perfeito. Obrigada, Essa viu, Lu? paisagem. Como sempre, foi sensacional Eu que a aula. agradeço. Você veio aí, inclusive, a proposta do Lu de montar um kit. Olha, tem a nossa toalha de Montei kit banho, pro pode Dia fazer das de rosto, Mães, de lavabo. De lavabo. O tema da aula de hoje, lembrando que a paisagem sempre é livre, mas aqui a gente passou uma ideia, uma proposta. Eu fiz uma monocromática, preto e branco, Tati, também como sugestão para dar de presente para homem. Bem Geralmente bacana. Essa também pessoal- que a gente está mostrando tá linda, né? O pessoal geralmente pede sugestão de presentear homens, então acho que é uma boa pedida aí. E aqui é a versão monocromática. Bem bonita também. Arrasou, Lu. Obrigada sempre pelo seu que carinho, agradeço. seu cuidado na explicação. Vai com Deus. Muito Boa obrigado. viagem de retorno. Obrigado. Que Deus continue te abençoando, te dando Amém. muita saúde. Caiu até o pincel. A gente vai arrumar nossas coisinhas, porque daqui a pouquinho tem mais atração. E você de casa, dúvidas é só entrar com o Lu. E você que gosta de pintura, gente, sensacional. Vídeos do Luciano Menezes no nosso portal, é só você acessar rs21.com.br. Tem material bem bacana lá de arquivo, vale a pena você conferir para aprimorar a técnica ou quem está aprendendo, excelente, viu? Vai fazer trabalhos lindos. Até daqui a pouco.